Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto que eu quero trazer há muito tempo. Queria abordar sempre a parte jurídica, nossa justiça brasileira, que a gente tanto fala, que a gente tanto critica. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer aqui a doutora Maria de Lourdes Porto. Qual é o primeiro? Simas Porto. Simas Porto, tem razão. A doutora Maria de Lourdes Simas Porto, que ela é juíza de direito. E hoje nós vamos esclarecer, vamos matar as dúvidas, tentar sanar as dúvidas. E vai ser, com certeza, um bom programa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com o teu telespectador Muito pela TV bom. Floripa. Doutora, justiça. Quando a gente fala em justiça, eu sou do tempo, vamos dizer, que a gente tinha medo da justiça. Tinha medo da justiça. Eu sou de 51, Sim. né? Eu sabia que se eu fizesse alguma coisa Eu também errada... sou do tempo que tinha medo da justiça. Então, tá, Todos somos desse tempo. Então, eu sabia que se eu fizesse alguma irregularidade, eu ia... A mão do Estado estava lá para ter. Perfeitamente. Punir. Perfeitamente. Aham. Isso. E que sempre foi assim, né? Sempre... Claro que desde aquele tempo existia quem eram os mais poderosos, tinham mais recursos, conseguiam sair. Mas hoje a coisa mudou. Hoje a gente vê a justiça de uma forma, infelizmente, não muito boa. Porque a gente está tendo maus exemplos da justiça. Nós, povo, Sim. a gente olha tanta coisa aí injusta ao nosso ponto de vista, né? Pode ser que não seja isso. Eu acho que essa percepção da população em geral em relação ao trabalho da justiça, ela começou a ficar um pouco mais clara e mais aguçada. Por quê? Porque antes era um sistema que funcionava à margem do olhar da população. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que tem uma corte suprema, uma corte superior, cujas decisões estão lá, tem uma câmera filmando e o Brasil inteiro pode sentar Isso e é verdade. assistir. Isso é verdade. Então eu acho que o judiciário encostou e abriu-se de uma forma que permite, e obviamente por ter se aberto, abriu-se também para crítica e para aquela investigação um pouco mais apurada da população. Eu acho que a justiça ela segue, a gente fez algumas alterações de rumo, até por conta de inovações da forma de pensar do povo, da humanidade, mas eu acho que essa percepção é exatamente por causa da visibilidade que a gente abriu as janelas e disse, olha, assista o que está acontecendo. Muito bem lembrado, é bem isso. Antes não existia essa exposição, a gente não sabia o que acontecia. Quando se encontrava um juiz na rua, ou alguém se identificava, ou quando poderia se pegar um avião, sentar ao lado de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e então essa colocação. É verdade, se a pessoa não se apresentasse, você jamais ia saber que Hoje era alguém do as pessoas podem judiciário. não saber o nome dos jogadores que compõem a seleção brasileira, mas elas sabem o nome dos 11 ministros do superior e sabem as linhas de pensamento de cada um, o que um pensa, o que o outro não pensa. Então eu acho que isso é uma nova realidade. E uma realidade de uma forma ou de outra boa. Boa? Boa, é uma realidade boa. A doutora eu acho que essa abertura... não se constrange assim como é que se diz? Não lhe causa nenhum mal-estar, digamos assim, essa exposição? Não, eu acho que não. Eu acho que é abrir mesmo a cortina, deixar a janela aberta e ser sujeito à crítica. Não há nenhuma forma de olha... Vem desde aquele tempo e veio acompanhando essa abertura, né? Eu vim acompanhando. Eu te falei anteriormente, né? Eu tenho 30 anos da magistratura, completo agora em maio. Eu fiz uma transição durante todos esses anos de uma geração passada, que era assim quase um endeusamento de quem pertencia à corte, ao Tribunal de Justiça. Verdade. Foi fazendo essa transição. Hoje tem toda uma moçada, toda uma geração nova. E a gente, então, teve que se alterar e teve que se adequar a essa nova Eu particularmente, realidade. Eu sempre fui um amante dos filmes jurídicos. Aqueles americanos, né, bacanas. É que o sistema deles é muito interessante. Não, mas é bacana que você vê a parte do advogado, do defensor, do Ministério Público. Ali. Então é bacana você ver aquilo. Então a gente via com respeito, eu via com muito respeito a justiça. Eu sempre respeitei a justiça. Ainda bem, meu nome está limpo, ainda bem, a gente sabe que às vezes a gente se envolve em alguma coisa até sem querer. Mas eu respeito muito a justiça, né, e não devo nada para ela, ótimo. Né? Mas hoje eu já não vejo como... Da mesma forma que antigamente nós civis víamos o policial como nosso protetor,
e a gente não o vê hoje como tal, a gente tem medo hoje, a maioria das pessoas tem medo da polícia hoje, generalizando, né? Generalizando. Hoje eu não vejo a nossa justiça com o mesmo... Com aquela, eles já não são mais meus ídolos. Meus ídolos. Eu não tiro a tua razão em relação a isso. Não tiro a tua razão, Eustáquio. É que assim, eu acho que talvez pela exposição. Por conta dessa exposição, dessa visibilidade, o que se tem percebido é que tem colegas e, principalmente, obviamente, não nós juízes de base, que somos juízes de primeiro grau, mas quem ascende às cortes, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal, a Corte Suprema, é que assim, a necessidade de não contrariar a vontade coletiva, assim, acaba gerando algumas situações que são absolutamente fora de propósito. Então, assim, acaba julgando contra as suas convicções para não ser achincalhado no dia seguinte quando for pegar um avião e um corredor em um aeroporto. Então, a situação hoje tá temerosa. Hoje, qualquer pessoa na internet, qualquer decisão que o autor de uma ação que eu tenha julgado improcedente, ele se acha no direito de entrar lá e tem o seu direito, desde que não me ofenda, que não me... Claro. Ele entra lá e faz um comentário malicioso que com certeza depositaram na minha conta e aquilo vira uma bola de neve e um comenta, outro comenta, como se fosse um território livre, todo mundo acusa todo mundo, não tem prova, mas segue em frente. Tocou num assunto... Então essa situação que está gerando esse pânico coletivo, tá difícil trabalhar. Tá difícil, eu acredito. Tá difícil. A doutora tocou num assunto realmente, porque o que eu tenho visto na televisão, isso que as pessoas têm falado para juízes, para desembargadores, para, sei lá, outros cargos assim, é uma coisa que estaria presa em qualquer situação. Eu até acho assim, não precisa ter mais respeito com quem é do Poder Judiciário, com quem tenha outras atividades tem que ser em jurídicas. Qualquer área, né? Um paciente que chega num posto de saúde, só falta pular em cima do pescoço de um médico, de uma enfermeira, de uma atendente que está fazendo seu prontuário. Dia desse eu estava numa clínica aqui na capital e a pessoa que antecede o exame, a funcionária estava pedindo, olha, eu preciso de algumas informações suas antes para a senhora partir para o exame. Eu dei as informações, sentou, obrigado, fiquei lá esperando. Aí ela chamou uma outra pessoa, uma mulher também como eu, com cabelos brancos, estava lá sentada. Quando ela foi chamada, a mulher foi em cima dela, desrespeitosa. Para que vocês querem essas informações? Essas informações não servem para nada. Toda vez essa mesma chatice, a menina estava cumprindo a função dela. A função dela, claro. Então esse respeito que eu acho que a gente tem que ter, talvez com membros do judiciário, tem que ter com todos os outros membros da sociedade. As pessoas estão ali tentando fazer o seu melhor, a sua atividade. Sim, mas por que, na sua opinião, doutora, por que aconteceu isso? Essa abertura, porque eu jamais, nossa, ainda mais sabendo que alguém do judiciário, eu me conteria, por mais intempestivo que eu fosse, eu me conteria e jamais ofenderia alguém do judiciário. O judiciário, para mim... Eu acho que é essa liberdade mesmo que as pessoas se impõem, dizer, olha, eu sou livre para dizer o que eu quero. Aí confundem o que é uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão. Eu dou todo o direito à pessoa não concordar. A senhora está equivocada, a senhora julgou errado, não é essa. A senhora fez uma leitura equivocada da prova que eu trouxe para a senhora. Qual é a saída disso? Se eu errei, por favor, recorre, porque... uma corte composta com outros juízes vão alterar essa minha decisão. Agora, o que não pode, assim, é levar o que é profissional para um campo pessoal. E as pessoas, colegas minhas e juízes e mulheres se sentindo ameaçados. São ameaçados, literalmente. Eu sei. Nas redes sociais. Sim, com certeza. Aí tu tem que começar a andar com segurança e é bastante difícil. Agora uma pergunta. A doutora estava falando sobre uma sentença, assim. Eu já, por exemplo, acionei uma pessoa num tempo, ok? Acionei uma pessoa por injúria, difamação e calúnia. E ao final da questão, o parecer da meritíssima, que foi uma juíza, a sentença da meritíssima, que foi uma doutora, eu virei réu da questão. Foi improcedente? Foi improcedente. Então somos dois, que eu também já entrei com a sentença de um problema com a empresa aérea, foi julgado improcedente meu pedido também. Aí é o que eu pergunto. Eu pergunto, mas as provas eram tantas, que eu não preciso ser uma pessoa do direito para saber que aquilo, eu tinha toda a razão, que as provas eram escritas, publicamente escritas, estava tudo ali.
E como é que alguém, dentro do direito, pode me negar aquilo que estava... Essa livre apreciação da prova, né? Isso, talvez no teu caso muito específico, possa... E muita gente deve estar se identificando agora. Obviamente pode ter, porque somos pessoas falíveis, como qualquer outra. Mas, assim, principalmente os processos que dependem da prova testemunhal. Para nós, juízes, eu acho que é o pior processo. Quando eu trabalho num processo civil, um processo de qualquer ordem, na linha civil, que eu posso julgar sem a prova testemunhal, para mim é muito mais fácil. Porque eu manuseio a prova está ali, eu digo folhas tal, o documento de folhas tal, a assinatura que está mais adiante, eu consigo na sentença manter a minha linha de raciocínio com o que eu tenho no processo. Sim. E quando a gente parte para a prova testemunhal, mesmo compromissada, a testemunha senta na sua frente e ela discorre o que ela acha que foi a verdade. Ela traz a narrativa do que ela viu na leitura dela. Sim, ela viu um fato dela, claro. E ela interpretou e me traz isso. Então, assim, aí a pessoa que às vezes convocou aquela pessoa como testemunha, eu digo, olha, depois que a testemunha sentar aqui, segue. Não tem como voltar atrás. Então, às vezes a prova, mas eu sabia, não foi isso, mas a testemunha não disse ao contrário. Então, com a prova testemunhal, às vezes nós corremos esse risco, porque a testemunha, depois que sentou e resolve contar uma história e que nós não temos certeza se aquilo é verdade ou não, dificulta sobremaneira o nosso julgamento. Uma curiosidade que eu tenho, quer dizer, esse é do seu dia a dia. O juiz em si, a gente sabe que ele tem sob a mesa dele, independente da vara que ele está, uma infinidade de processos. Tem. Uma infinidade de processos. Isso até se alguém entra, porque nós que temos alguma ação correndo aí a nosso favor ou contra, a gente acha que é moroso, o sistema é moroso, então, a gente quer celeridade e tal, mas se um juiz abrisse as suas portas para que você visse o que está sob a mesa dele ou na mesa contígua, sei lá o quê, a gente hoje pelo processo virtual, nas nossas filas de trabalho, eles não estão no papel, aí a gente abre a fila todos os dias e ela, meu Deus, de ontem para hoje cresceu. E aquilo vai. É impossível, né? É impossível. É um enxugar gelo eternamente. Tá, então aí eu lhe pergunto, faço uma pergunta. A doutora, claro, eu acho, hein? É o achismo, a senhora vai esclarecer agora. Vamos ver. É impossível que a senhora leia todos aqueles processos. Deve ter assessores que fazem tudo isso aqui. Principalmente os processos assim quando a gente abre e diz, olha, isso aqui nós temos. Semana passada a gente fez umas coisas de uma queda de energia, numa companhia de energia elétrica lá da região que eu atuo. Eram 27 processos absolutamente iguais. Então a gente estrutura uma e depois a assessoria continua mantendo, porque nós não temos como fazer isso. Primeiro porque eu trabalho numa unidade que é família, infância, vara cível geral e juizado especial cível. Sim. Então, nos dias que eu tenho audiência de família, eu começo às 1h30 e vou até 6h30, por aí. Então, eu fico sentada numa sala de audiência o dia inteiro. Eu entrei meio-dia lá, dei uma olhada quanto tinha. Quando eu volto, eu tenho pelo menos 15, 20 processos na fila de sentença a mais. Imagino. Quando que eu vou dar conta daqueles 20? É difícil. Claro. Foi uma tarde fazendo audiência e o processo acumulou lá no outro. Então é um patinar. A gente tenta. Tá, então, mas aí é que está a pergunta. O juiz é quem tem os elementos, o juiz é que estudou, o juiz é que fez o concurso, o juiz que teve... Para chegar a ser juiz é difícil, porque é estreitamento lá da coisa. É um funil mesmo. É um funil. Então, o juiz é o gabaritado, é o capacitado para dar a sentença, o julgamento final, acho eu. Então, quem é essas pessoas? Como é que é formado um gabinete que julga alguma coisa? Vamos ver, eu vou te dizer. Hoje, como é que chega na sua mão o processo? Por exemplo, sou eu e 2 assessores. Esses 2 e 3 assessores. Um assessor é um assessor que ele só tem um cargo comissionado, ele não é ligado ao Poder Judiciário. Sim. E outros 2 são técnicos que passam no concurso do Poder Judiciário e eles podem ser trazidos do cartório para dentro da assessoria. Então eu trabalho com 3 pessoas formadas em Direito. Formadas em Direito, obrigatório? Formadas em Direito, sim, obrigatoriamente. Tá. Ok. E estagiários que estão... O Judiciário Catarinense aceita a partir da 2ª fase, 3ª fase, então eu tenho 2 meninas e um garoto, 2ª fase, 3ª fase, que faz aquele leve e traz de processo, pega a assinatura aqui, movimenta, faz carga.
ajudam e começam a entrar no conhecimento do jurídico, adiantando até, ajuda bastante o serviço deles na universidade. Então, mas em resumo, eles entregam para a doutora a impressão deles? Não. Assim, como é que hoje, pelo virtual eu faço? A gente abre, eu tenho uma fila de sentença. Hoje, quando eu saí agora, tinha exatamente 368 conclusos para a sentença. Nossa Senhora! Eu vou abrindo e o sistema permite que tu coloques observações do lado. Então eu leio e escrevo. Improcedente. Não comprovou que tinha isso, isso, isso. Aí eles sabem lá o que eu quero. Julgar procedente porque a empresa que está sendo acionada não fez prova em sentido contrário do que ele alegou na inicial. Então eu leio e faço a observação que a gente chama de observação de fila e digo, olha, vai por aí, porque é assim que nós vamos julgar esse. O que a senhora está lendo é quem? O que o advogado escreveu, o advogado da parte escreveu no processo ou o parecer dos seus assessores? Eu vejo o processo primeiro sem eles minutarem. Eu olho, abro a inicial, discorro, já sei, a gente vai no pedido, tem mais ou menos assim, pela 30 anos de prática, tu sabes qual é a ação. A ação é essa, vou lá, vejo se os documentos do que ele está falando são bons para testar o que ele quer. Aí eu vou na contestação, que é a defesa. Olho, se eu instruir, se eu colher a prova testemunhal, eu sou boa de memória, então eu escrevo, olha, as testemunhas disseram isso, 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 eu faço só 3, 4 palavras que eles entendem o que eu fiz. E aí eles minutam, só que aí volta, e aí eu tenho que corrigir. Mas o primeiro parecer é o seu, quer dizer... A observação para onde ir, eu dou. Sim. Exatamente por conta da experiência, né? Aí às vezes eles dizem, olha, minuta o que tu achas. Aí olha, gente, não dá isso aí eu volto lá. Olha, aquele que está lá para corrigir, definitivamente vocês têm que alterar, porque não é assim. Porque eu estou pensando nessa ação que eu disse que eu perdi, depois de 2, 3 anos, não quis nem recorrer. De tão chateado que eu fiquei, porque era um absurdo. Eu também não recorri da minha. Um absurdo. Eu achei que não é possível que uma juíza tenha visto. Mas tenha visto passa porque... a gente faz a meia-culpa. Passa numa vara que seja absoluta. Eu estou falando em 300 processos conclusos para sentenciar, mas a gente tem varas que tem 2, 3 mil processos conclusos há muito tempo. Então, assim, qualquer assessor, qualquer equipe que minute e que o juiz leia, ela está formalmente perfeita e ela acaba indo. Aí depois que assinou, meu Deus, não era aquilo que era. Aí já é tarde. Pode acontecer. Pode. O erro sim. É aquela parte falível que pode acontecer. Na análise não tão criteriosa, né, do que veio. Então, para quem está nos assistindo agora, o juiz, ele pega o âmago da questão e não... Eu funciono assim. Eu tento dar a direção. Falar da sua parte, eu dou a direção. Eu escrevo os processos virtuais, os colegas... Claro que eles têm que auxiliar, porque senão é impossível, né? A parte que tem acesso ao processo virtual, lá tem uma observação de fila que só quem consegue ler é o meu gabinete. Ou o cartório lá, meu chefe de cartório. Então eu faço uma observação e assim com o tempo ele já sabe que eu quero. Olha, improcedente, já julgamos nesse sentido. Improcedente, tem aquela ação tal que eu lembro disso, olha, faz assim porque já tem. A gente funciona bem assim. Família, no meu caso, eles decidem muito pouco, porque aí eu prefiro que a minha experiência, a minha maturidade, a minha vida, porque facilita mais a redação nos processos de família. Eles pouco minutam a respeito, tirando as faixas iniciais, coisas desse tipo. Então o resto... Então, salvo o que pode acontecer de algum erro, como a doutora disse... Sim. Mas isso é... Tem o erro judiciário, claro, tem o erro médico, tem o erro por aí. Eu acho que existe o erro e a gente não pode fazer de conta falando. Não acontece o erro. O erro acontece. A pergunta, para ficar bem formulada, vamos dizer... todo mundo participa então do processo em si. Você pode ficar são todos todo mundo. Todas as pessoas formadas em direito. Sim, todos que já trabalham um certo tempo com a juíza, com o juiz de direito que está lá. E eu acho que eu está assim, pelo andar da carruagem que eu tenho visto hoje, o nosso Tribunal de Justiça já vem estudando a possibilidade daquela inteligência artificial, ou seja, processos que sejam muito semelhantes, processos que, conforme as palavras-chave que forem colocadas,
a sentença futura, ela não vai sair do magistrado, ela vai sair da máquina. Então, assim, pode acontecer erros aí no meio? Com certeza, porque se alguma daquelas petições trazem 2 ou 3 frases no meio que não sejam observadas para fazer o link, pode sair alguma coisa errada. Claro. Mas a coisa sai caminha para isso? Caminha para a inteligência artificial? Olha inteligência só. artificial. O presidente no tribunal tem Seria feito uma forma de dar celeridade e vazão a essas coisas muito repetitivas. Consequentemente, claro que vão acontecer alguns erros, né? Muitos erros, muito mais erros. Pode acontecer. Mas pelo menos... A máquina depende da programação dela, quem manuseia, quem faz a programação. Como é que está hoje, não sei se a doutora tem condição de responder, porque é ampla a pergunta, como é que está a situação do nosso judiciário em termos de pessoal? Olha, Santa Catarina é bastante singular em relação ao Brasil. Estão deficitários ou não? Não. Não? Não. Nós temos vagas em aberto ainda, quadros para serem... Mas assim, nós temos a preocupação do Tribunal de Justiça suprir todas as unidades jurisdicionais com um volume padrão de servidores formados em direito, com o chefe de cartório, o analista também, com a remuneração para ser chefe de cartório. Nós temos agora, o tribunal fez a criação de cargos de assessores, está faltando acho que mais 100 e poucos ainda para ser supridos. Mas assim, eu acho que nós somos, em termos de pessoal, em termos estruturais, material, acho que Santa Catarina é... Eu ainda recebo material de cartas precatórias e de algumas comarcas desses rincões do país em máquina. Em máquina ainda? Em máquina, em papel. E nós não trabalhamos mais praticamente com nada. Mas todas as nossas, hoje as nossas comarcas, vamos falar Santa Catarina? Santa Catarina. Nós estamos bem supridas. Estamos bem supridos. Estão supridos, tá. Óbvio que as demandas, assim, o ideal em algumas unidades seria dobrar. Sim. Dobrar ou parti-las em 2, separar, mas assim, não dá para dizer que nós estamos assim, nível do Brasil, Santa Catarina está bem organizada. Em termos de capacidade de produção, digamos assim. Vocês estão por aqui, como é que vocês, em que percentual, vamos dizer assim? Eu acho que pelos dados que são coletados pelo CNJ, Santa Catarina está lá, entre os mais produtivos do Brasil. Tá, então até porque a tecnologia que a gente usa é uma tecnologia boa, né? Nós temos os computadores de ponta, nós temos tudo sistema virtual, os celulares do plantão, os servidores no plantão, as audiências de custódia. A integração a nível de Brasil, ela já é uma realidade ou não? Você acessa qualquer lugar? Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Se tu não és do judiciário, mas tu sabe se tu entrares na internet hoje. Quero ver um processo que está lá na tal vara de São Paulo. Se não for processo em segredo e de justiça, você acessa. Está acessando e está vendo o que está acontecendo lá. E dentro do sistema judiciário também, praticamente todas as nossas, os nossos documentos, os ofícios, tudo pelo sistema. Hoje eu dou um despacho, esse despacho, não é petição inicial, vamos citar a parte contrária. Eu dou o despacho, a partir do momento que com a minha assinatura digital eu assino aquele despacho, ele é liberado no sistema e eu tenho uma movimentação que a gente chama de movimentação vinculada, que para aquele despacho vai sair um determinado mandado e esse mandado vai cair lá no oficial de justiça. É automático a coisa? Então, é tudo automático. Então, o mandado cai lá na fila do oficial de justiça. Eu assino digitalmente e ele só imprime lá para ir cumprir. Então, no cartório não precisa imprimir toda aquela papelada, eu tenho que passar na minha mesa, assinar e mandar. Não, é tudo pelo sistema virtual. Então, podemos dizer que, apesar de parecer o contrário, está se acelerando o processo dentro do judiciário? A gente está tentando. Está tentando, pelo menos. Conversamos também antes, né, de sentar aqui, sobre esse problema da litigiosidade que está latente, ela está aí. As pessoas, elas estão assim, belicosas. Total. O ódio exacerbado. Gente, qualquer assunto vira processo. Então, assim, é difícil. Então, nós acabamos perdendo a atenção em coisas muito sérias, coisas grandes, coisas que precisariam de horas debruçado ali, porque a miudeza vai entrando a rodo.
Porque isso, nós estávamos falando ninguém também... Ninguém quer ajustar, ninguém quer sentar para conversar, ninguém quer nada. mediar aquele assunto. Esses juizados de conciliação, conciliação, né? As pessoas não querem. Funciona? Quando as pessoas vão, funciona. Mas as pessoas não são obrigadas a ir. Então a gente convoca, pede para vir. Quando as duas partes sentam e a gente consegue um conciliador que tenha o trato no acordo, ele consegue fazer as pessoas dizer, olha, é melhor vocês fazerem um acordo onde um cede um pouco, o outro cede um pouco, mas vocês saiam daqui, dão as mãos e saem, atende às expectativas dos dois, do que isso, olha, quero a sentença. Qual é a formação desse conciliador, geralmente? Hoje, por conta da carência de pessoal, a gente trabalha com estudantes de direito. Estudantes de direito, mas estão todos ligados ao direito? Sempre. Tá. Com a nossa supervisão, assim, a minha sala de juizado especial, que tem aquela primeira audiência conciliatória, é do lado, a estudante está lá, e ela já está no meu gabinete, e ela sai para fazer as audiências. Doutora, estão com uma dúvida nisso. Eu vou lá, conversa. Já ajuda muitas vezes. Já ajuda, porque é ali do lado, então a gente tenta ajudar. A doutora disse que tem da vara da infância também? Trabalho com infância, família. Tá, infância e família. Então vamos fazer uma pergunta aqui da questão da... Qual é a sua opinião, se é que pode ser dada, ser dada, a questão, uma grande discussão no país, que é a questão da maioridade penal. Adiantaria a gente diminuir? Não. Eu no meu o seu ponto de vista, claro. Não vai adiantar. Não adianta. Porque o sistema está caótico. Eu acho que o sistema não funciona. As pesquisas, eu não saberia te dar dados, mas o pouco que leio a respeito, assim, o encarceramento não funciona, porque o retorno nós não podemos ter uma pessoa trancada para o resto da vida, só exclui da sociedade, tranca e não solta nunca mais. E o retorno prova de que a reincidência específica é bem grande. Então, assim, eu acho que a sociedade está doente, na verdade. Acho que a gente tem situações muito ruins, as famílias estão adoecidas e não vai ser trancar o adolescente de 16 para 18 que a violência vai reduzir. A violência não vai reduzir com esse tipo de solução. Nós podemos prender. Aí daqui a pouco nós vamos ter que estar colocando de 14. Com certeza, vai ter que diminuir mais ainda. Como os Estados Unidos, que é o país com o maior número de presos hoje, tem crianças presas. Tem. Crianças com prisão perpétua, assim. Acho que aí teria que, a área médica, a área da psiquiatria, teria que ver o quanto essa pessoa com 10 anos ou com 9 tem estrutura para compreender a ilicitude de alguma ação, ou quanto essa pessoa precisa ser tratada como um indivíduo adoecido do que um marginal ou o nosso sistema carcerário, inclusive, não consegue recuperar ninguém, né? Não consegue recuperar ninguém. São grandes amontoados. As pessoas falam, né? Visitei muita penitenciária e prisões, essas centrais de plantão, e o que se vê é deprimente. Não tem condição de alguém sair não tem alguém sair regenerado de lá e dizer, olha, eu compreendi o caráter da pena, eu compreendi o que eu estava errado. Não passa, essa percepção ela não acontece. Isso faz. Eu vou me vingar. Com certeza, com certeza. Do que me foi feito. Com certeza. Então acho que as pessoas não têm essa percepção. Tá, vamos falar então agora. Como é que estão isso? Vamos lá. Perfeito, ótimo. É uma opinião franca. As pessoas vão dizer, então é porque o garoto de 16 nunca cometeu um delito contra a senhora. Mas assim, a minha visão hoje é que a prisão, só se me provarem o contrário, a prisão de um jovem de 16 para 17, todo mundo sabe, mas ele vota, é outra condição. Se ele vota, ele pode ser preso. Hoje ele é até preso, que a gente faz a contenção provisória do jovem durante 3 anos em centros de ditos recuperação. E prova também que não funciona. Não funciona. Não. A gente carece nesses centros de um atendimento um pouco mais técnico, especializado. Eu acho que eles precisam, esse jovem ele não pode ser trancado lá e sem sair preparado para trabalhar em alguma coisa. Eu acho que as coisas profissionalizantes ajudariam bastante. Então, mas nós não temos nada em vista nesse aspecto, não, né? Nada. Não, tá difícil. Tá difícil de montar.
Então, gente, ó, tá aqui alguém... A gente tenta. Mas hoje, assim, temos um projeto com a Fiesc, que é os Novos Caminhos, eu acho que é o nome, que os jovens recebem vaga no sistema da indústria, do comércio. Então, é uma parceria bem interessante para o jovem entrar no seu mercado de trabalho, isso facilita bastante. Toda regra tem exceção, né? Não podemos generalizar também e dizer que ninguém recupera. Não, sempre recupera. Tem alguém que... Hoje tem bastante gente presa, cursando a universidade, passando no vestibular. Isso é bacana, né? É bacana de ver alguém que consegue assim, virar a página da sua vida e se refazer. É importante. Reforma de judiciário é uma utopia? Eu não sei agora o que tu... A reforma. Se fala em reforma desde que eu me conheço por gente, né? Porque diz que nossas reforma, leis... eles falam em reforma política, reforma eleitoral, mas assim... É isso. A estrutura, ela... As nossas leis são atuais ou são arcaicas? Não, as nossas leis são modernas. Modernas? As leis são muito modernas. O nosso estatuto hoje, quando ele saiu, o estatuto O Código Penal é moderno brasileiro? É moderno? É moderno, nós temos uma legislação moderníssima. Mas não é de 1940 e pouco? Mas ele foi sofrendo adaptações, tudo foi alterado. Hoje, a lei clara lá de 40, ela praticamente ela não existe, talvez na capitulação, mas todos eles foram atualizados. Eu acho que o que a gente tem é excesso de lei, na verdade. Todos os dias sai uma lei. O que as pessoas pleiteiam, então? O que significa esse anseio da reforma do judiciário? O que é? Eu não sei. Eu queria também saber. Estamos aqui conversando. Eu não sei se é a forma... Eu acho que algumas pessoas falam em reforma do judiciário e eu vejo que eles têm foco na forma de escolha, por exemplo, do quinto, né, constitucional nos tribunais. Eles falam da forma de escolha dos ministros do STF, dos ministros do STJ. Talvez passe por essa reforma, tirar essa representatividade, que ela é até bastante boa, a representatividade do advogado, do Ministério Público dentro do conjunto. Não é na questão das leis, então, é algo superior, é hierárquico. Eu acho que é estrutural. Estrutural, sim. Porque ali a gente nós temos lei para tudo. Lei para tudo. Sobra. E todos os dias sai uma. Sim. E aí as dificuldades para nós do dia a dia é essa. Todo dia assim, mas aquela está valendo ainda? Aquela lei está ainda em vigor ou mudou? Então a gente tem que estar atualizado diariamente, porque todo dia no Congresso sai uma lei nova. E vocês, por falar, aproveitando aqui, vocês recebem as atualizações? Recebemos todos os dias, tudo que vem. Quer dizer, mesmo dentro de toda a sua tribulação de julgar um monte de processos? Aí às vezes a gente lê, manda para a assessoria, olha, observem isso aqui, vamos ter que alterar o nosso modelo, vamos ter que alterar essa questão. Então, assim, as alterações são frequentes. São frequentes. E a internet está aí para facilitar. Porque eu sou da época que não tinha internet. Não, eu também sou. Nossa, a gente esperava o Diário da Justiça sair, recortava a emenda, que já saiu há um mês atrás, aí recortava, botava numa fichário, botava o fichário em cima da mesa, vai decidir qualquer questão. Aí a gente ia lá no fichário saber se tem um acórdão sobre aquela matéria. O STF decidia 3 meses para qualquer coisa ser impressa naqueles compêndios de jurisprudência para chegar lá no interior onde a gente estava trabalhando. Então, a rapidez hoje, ele decidiu agora à noite na sessão, amanhã está lá na internet, a gente já pode acessar. Isso agiliza. Agiliza. Outra curiosidade, nós temos visto aqui, e o Brasil inteiro está indignado hoje com o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. O que eu como leigo total, digamos assim, se é o Supremo Tribunal, é um colégio, né? Aquilo é um colégio, não é? É um colégio. É um colegiado. Eu não saberia te dizer quantos temos lá hoje que são de carreira. Eu acho que são 11, eu acho que nós temos 5 ou 6 de carreira. O resto veio das carreiras jurídicas que não são diretos do judiciário, né? Advogados. Sim. Mas eles estão lá, vamos dizer, os que estão dentro do STF hoje. Eles fazem, a gente tem acompanhado, eu acompanhei porque eu gosto de acompanhar isso aqui, 5, 6 horas na frente da televisão, um julgamento, ouvindo cada um e tudo isso aqui e tal. Então, decide-se por 7-6, 5-4, 3-3, apertada, decisões bastante conflitantes. Ou o voto de Minerva do presidente e tal, da presidente, decide-se. Perfeito, até aí tudo bem, o que eu conheço, claro, alguém decidiu, é o colegiado. Como é, a minha pergunta é, na qualidade de leigo, acho que muita gente quer saber isso, como é que alguém
eu não vou nem citar nome, porque todo mundo sabe, como é que alguém chega, todo mundo sai uma sentença, ou da Polícia Federal, ou seja lá onde for, tudo nos meios legalíssimos. Promotoria, sei lá como é que é o nome essa nomenclatura toda jurídica. Aí chega um ministro qualquer dentro daquele colégio e solitariamente assina um negócio indeferindo uma ação do colégio. Como é que isso é possível? Essa que é a minha pergunta. São as decisões singulares, né? Eles devem ter autoridade para isso. Mas por que tem autoridade? Então por que adianta ter autoridade dentro do colégio? Porque eles estão na última instância. Então hoje, qualquer recurso que parta do Superior Tribunal é um órgão colegiado. Tem uma condenação. Sim. É o caso do ex-presidente Lula, que foi julgado, ele foi julgado no Tribunal Regional Federal, que seria a segunda instância da Justiça Federal. Sim. Vai para o Superior Tribunal, que é a terceira. Perfeito. Quem pode mexer para baixo é o Supremo. Sim. O STJ mexe no TRF. Isso. Cada um pode mexer naquele que lhe antecede. Isso. E lá, no caso de uma liminar, cai primeiro, como para mim. Se qualquer pessoa que entra em uma ação judicial e pede uma liminar, ela vai na minha mesa, eu decido sozinha. Sozinha? Sim, uma liminar sempre é para quem caiu, no caso do tribunal, para o relator. Sim. Se eles precisam de uma decisão liminar, uma apreciação de urgência, ela é sempre monocrática. Ela é monocrática. Se ela é monocrática, doutora... Aí ele decide... Isso. Cumpre-se a decisão liminar. Ou não, aí... Por que não? Já vimos esse caso. E aí depois ele pauta aquele processo de mérito no plenário. Se ele tem essa capacidade... Lá eles têm essa capacidade. Porque a gente viu isso aqui. A curiosidade é a seguinte. Vamos falar desse caso aqui. Entrou um desembargador ali que estava naquele dia e resolveu soltar o ex-presidente. Sim. Mas o ministro, que era o presidente da mesa lá, indeferiu o que o colega dele... Quer dizer, eu tenho autonomia... Isso que eu não entendi. Eu tenho autonomia, porque eu sou o relator, ou caiu na minha mão, como a doutora disse agora, mas ao mesmo tempo alguém pode cortar essa minha autonomia? Acima, sim. É que ali eu não vou me manifestar realmente, porque eu posso dar uma bola fora, porque eu não li como é que eles foi feito. Eu sei que foi um juiz federal que deu uma ordem, e essa ordem foi cassada pelo presidente do tribunal dele. Sim. Aí, do hierarquicamente, o presidente... É como o Tribunal de Justiça cassar. Eu decidi, no final de semana, uma liminar, e faz pouco tempo que aconteceu um incidente com uma colega, eu dou uma liminar, ou solto, ou prende, ou faço qualquer coisa nesse sentido, o advogado vai ao Tribunal de Justiça e o desembargador de plantão diz, olha, revoga a ordem dela. Tá. Então, do processo democrático, assim, dessa... Não, só queria entender, é bom para que não tenha alguém com poderes suficientes para decidir sozinho e ninguém mexer. Imagina eu poder decidir sozinho sobre a liberdade de uma pessoa e que ninguém possa rever se eu estiver equivocada. Claro. Então é importante que tenha o juízo acima de mim que possa, olha, está errada. Eu fiz a pergunta porque a gente vai tomar café ou vai conversar com alguém, a gente fica indignado com as decisões isoladas de algum ministro, né? De algum ministro. Fala, como é que é isso? É uma egrégora ali, é um colégio ou você pode fazer sozinho? Ele pode, ele sendo relator, sendo distribuído para ele pode. Lá no Supremo tem essas características mais especiais porque eles têm, alguns processos, eles têm as relatorias específicas, como esse Lava Jato, cai no ministro Fachin. Então, existe algumas coisas que já são vinculadas. Alguém que não está lá, ele não pode julgar numa matéria cuja ministro original tem que ser o ministro da Lava Jato. Então, são essas coisas pequenas do dia a dia. Para o leigo parece que são coisas absurdas, né? Coisas absurdas, então, com certeza. Por isso que é bom a gente tendo oportunidade para esclarecer. Eu acho que mais acontece hoje também é que a gente dá opinião, a gente dá piteco, eu também dou. Quando eu eu assisto o TV lá do Supremo, eu digo assim, meu Deus, mas como é que pode... Mas a gente não está com o processo na mão. A gente não sabe o que está ali dentro. Então, assim, a gente faz aquela conversa de café, lá no fórum, tomando um lanche lá na cozinha, um fala, outro fala. Você não tem todos os autos na mão para saber, né? Nos autos, né? Eu acho que esse julgamento tem que ser mais cuidadoso, exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos lá, outra vertente. Mulher
como é que é ser mulher no judiciário? Existe, a gente sabe, eu conheço outras doutoras, né, outras juízas, e que me relataram ao longo da sua vida dentro da carreira, Da carreira. uma certa dificuldade, vamos dizer. Tem. Eu acho que existe essa dificuldade, existe essa diferença no trato, existe, Por que mas que hoje existe cada vez isso, eu mais quero saber. velada, mais cuidada. Eu, Aqui a no início doutora da atribui. carreira, eu acho que a sociedade brasileira, e É os machista. feminicídios estão aí para provar, é uma sociedade machista, é uma sociedade muito machista, e é um machismo de que a gente conversa entre nós e verifica que é um machismo que vem do homem, mas é um machismo que já está em algumas de nós bastante incutido. A geração passada era as mulheres elas tinham uma vertente machista também. Então assim, elas não se dão, olha, não baixa a cabeça não, bora. Mas assim, toda uma história, toda uma criação, toda uma estrutura familiar que impôs alguns limites para ela pensar e agir. E que eu acho que a nossa geração hoje na magistratura, principalmente a magistratura catarinense, a magistratura brasileira está aí para mostrar que a geração está vindo com força. Até nós conversamos antes de começar o programa aqui, né, que todo o nosso judiciário está encabeçado ali por todos mulheres, né? Eu não tenho certeza desse dado, mas eu acho que nós temos hoje em Santa Catarina 55% aqui, mulheres. 55 no último mulheres. concurso foi de lavada, assim, 2/3 fácil de mulheres em relação aos homens que entraram na magistratura. Mas assim, no dia a dia a gente pena ainda. No dia a dia é difícil quando tu senta-se numa mesa advogado e réu e ele olha para ti, e principalmente ações de família. Esses dias teve uma ação de família que teve o requerido foi sozinho e estava advogada, a parte ex-esposa, a minha promotora de justiça, eu, chegou uma hora e disse, mas assim, com tanta mulher contra mim, não dá. Olha só, Eu digo, mas assim, não estamos contra ti, eu estou conversando contigo, eu quero ouvir a tua olha só, a tua né? versão. Tanta mulher contra mim. Mas a gente ainda, assim, tem aquele olhar enviesado, assim, na verdade eu acho que os adjetivos que são jogados para nós, louca, estava na TPM, mal amada, isso. Então, os adjetivos, eles são bastante pejorativos e com um viés muito machista. Muito... Nesse caso aqui, foi bom a doutora abordar. Aí eu digo, porque a juíza foi assim, estava na TPM, como isso aí não é uma ofensa? Isso, como é que pode ser visto? E aí, releva-se, como é que Olha, Porque aí eu já quero entrar na outra pergunta. Eu realmente nunca tive problemas, assim. Não teve? Mas 30 aí, anos não teve eu porque nunca não tive quis problema, também, porque não quis. É uma falta de respeito, porque né? não quis. Claro. Eu digo, não. Ou a gente diz, não, calma. Às vezes, aqui, nós estamos, principalmente na área, no sul, aqui de Santa Catarina, o açoriano, eu chamo todo mundo de querido. Sim. Querido, tá. Mas na audiência eu me policio. Claro. Mas quando eu faço audiência, assim, eu tive 4 anos em Imaruí, não é ofensivo uma pessoa que senta pra mim e diz, querida, não foi assim. Aí, às vezes, não, o senhor não pode chamar ela de querida. Eu digo, não, vamos lá, o senhor continue contando. Não me ofende esse tipo, porque eu sei que eu estou falando com uma pessoa que, querida, como assim eu faço, é um pronome de tratamento. Claro. É quase um pronome de tratamento. Claro. Não me ofendo. Não. E quando surge assim um bom esquenta... senso tem que estar em tudo, né? Quando dá um esquenta, às vezes não, calma, nós estamos tentando resolver, eu não sou contra o senhor nem a favor. Eu estou ouvindo o senhor, ela, e a gente vai ver o que é melhor para vocês dois. Então, tentar mas nunca tive problema assim, de entrar com uma ação contra uma parte, contra um advogado, não, nunca. Que bom. Sempre tive um tratamento bastante respeitoso de todo mundo. Que bom, porque teve bom senso também, né? Porque eu tenho certeza que muitas vezes Aí tem uma colega que bate na mesa, acabou a audiência, chamo o guarda, pega e dá uns fecha mão. Mas assim... Tem que ser, porque eu acho que o respeito tem que ter em qualquer lugar, né? A gente não pode sair. Bom, a questão agora da mulher. Hoje a gente tem percebido aqui, na sua área principalmente, né? Infância, família, a questão do que nós falamos antes de começar o programa aqui da nossa gravação, a questão do assédio. Hoje, qualquer coisa que você faça para uma mulher pode ser considerado em assédio, ou assédio moral, assédio sexual.
e começa a engrandecer também a sua mesa, seja virtual também, ou não. Então, eu acho que o assédio é uma coisa bastante séria. Eu acho que se a gente for ao pé da letra e conversar com a esposa, com a filha, com a prima, com a amiga, todas as mulheres, em algum momento da sua vida, ela foi vítima de um assédio. Indubitavelmente. Todas nós já fomos vítimas de um assédio. Eu acho que o assédio, ele pode assim ser caracterizado como um crime quando ele vexa, quando ele incomoda, quando ele te deixa numa condição que tu não sabes, assim, a vontade na hora é de dar-lhe um tapaço. Mas assim, tu estás numa condição tão de diferença que tu não consegue reagir daquilo. Sim. Eu acho que esse assédio é aquele que a gente tem visto coisas sérias hoje, né? Consultórios médicos, onde já se viu um profissional. Eu acho que é essa posição do homem que diminui a mulher pela sua condição de ela ser uma mulher. Disse, olha, tu és descartável, tu és uma objeto. De diminuir uma mulher. Então, o que é isso? Essa que é a minha pergunta hoje. O que é considerado, o que é diminuir? Eu dizer que você é bonita, oi gata, oi, ou fazer um fio-fio, isso aí é considerado hoje um assédio. A mulher pode sair de lá, parar um guarda e dizer, eu acho que essa pessoa me fez um fio-fio. O cuidado tem sido maior no sentido de, olha, não é qualquer coisa que se diga para uma mulher que possa se generalizar. Mas assim, parte mais é pro toque indevido, não consentido, o beijo não consentido. Olha aí, as pessoas na balada, assim, os jovens se achavam no direito de que bebeu demais, ele pode passar uma menina e ele pegar pelo pescoço e dar-lhe tacar um beijo. Isso. Né? Então eu acho esse toque que não é consentido, que não é permitido, essa proximidade que ofende, que incomoda, que te deixa fora do teu conforto. Então eu acho isso aí assediou. Assediou porque a condição, ele não fez isso de um homem para outro homem, ele fez isso porque ela é uma mulher. Isso aí, então já ficou bem claro assim o que é. Então gente, não, porque não se sabe mais o que é um assédio. Eu acho que o galanteio, ele é permitido e ele faz parte das relações entre homens e mulheres, mulheres e mulheres. Eu acho que o galanteio, naquele que te seduz, é interessante e é permitido. O que nós estamos falando aqui é daquele incômodo, daquela coisa assim que te faz olhar, meu Deus, o que é isso? E te deixa incomodada. Eu acho que aí para porque não segue daí porque eu vou te enquadrar. Realmente tem que ter respeito, né? Doutora, outra questão. Dentro da sua área, o que hoje é dentro da área da família e da criança, o que tem mais aparecido, digamos assim? Mudou-se as audiências que a doutora tinha de anos para cá? Com certeza. Com certeza? Assim, primeiro, na área da infância. Eu trabalhei na capital no ano de 2000 na infância. 2005, 2006, onde a vara da infância era lá no antigo abrigo de menores na agronômica. O que a gente tinha ali? O que era o rapaz perigoso? Isso. Perigoso. Era o rapaz que fazia furtos, alguns roubos, mas não se tinha assassinato, raríssimos. Não se tinha o tráfico, não se tinha o uso da arma de fogo. Então era furtos, eram coisas pequenas, a gravidade do que nós temos hoje é fora de série. Hoje o bom volume meu de ato infracional é tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Saiu do tráfico de drogas, ele não passa por nada menos do que o latrocínio, assalto à mão armada e coisas desse tipo. Aquela coisa miúda desapareceu. É o tráfico, é o que está bancando. Ontem eu fiz a audiência de um garoto mora com os pais e tal, e ele alugou uma casa só para fazer tráfico, assim. Eu digo, meu querido, mas como é que tu alugasse uma casa para ele? Não, a casa não tinha nada, só tinha uma mesa. E eu pagava o aluguel com o dinheiro do tráfico. Assim, um jovem de 17. É assim que as coisas funcionam. E aí o medo, um não denuncia o outro e aquilo vai. Então é um negócio terrível. E dentro do âmbito da família e ainda da infância, assim, o abandono afetivo é bastante grande. Hoje eu estou com uma criança que me incomoda, assim, me tira o sossego, a brigada, mãe alcoólatra, pai sumiu no mundo. Então, assim, a droga
E o álcool dentro, né, não deixa de ser a droga, ela esfacelou muita coisa. Muitos conceitos que se tinham antes, muitas relações foram esfareladas pela droga. A pessoa quer, mas ela não consegue. E o que ela quer o filho, mas ela não consegue. E o que a assistência social está fazendo? Os municípios hoje têm os CRAS, que são os centros de referência à saúde mental. As prefeituras estão se equipando com psicóloga, psiquiatra, assistente social. Mas carece, assim, o tratamento à drogadição é o que hoje a gente carece mais. Hoje, se eu pegar um jovem completamente envolvido com o uso, com o consumo da droga, eu não tenho onde colocá-lo. Não tem? Não tem, nós não temos essa... Ou ele tem condições e a família paga uma clínica particular, ou ele entra nessas fazendas ditas de tratamento e que coloca o jovem... Que quando ele sair, ele vai voltar. Vai porque ele não é tratado, na verdade. Tem fazendas que funcionam maravilhosamente bem, que tem toda uma estrutura, o jovem fica, ele trabalha, ele se profissionaliza, ele é monitorado, mas tem outras assim que coloca lá e ele trabalha de sol a sol, ele capina, ele trabalha na coisa, mas não há um tratamento do que desintoxicação e ressocialização também. Hoje eu acho que o maior problema nosso é a dependência química de pais e de jovens. Mas hoje... A gente não tem onde colocá-los, assim, onde tratá-los. Essa questão, a doutora lida com os pais também, em audiências? Também. E tem percebido que realmente uma grande parcela vem de casa de falta de vigilância, alguma coisa, assim, digamos assim? Porque o filho sai de casa, você não sabe, você está trabalhando, você está lá, você deu escola para os seus filhos. Os pais, né, que estão me assistindo, quantos estão hoje me vendo, escutando e sabe que o seu filho é dependente químico, tem o seu dependente químico em casa. A culpa é desse pai, é dessa mãe? Não. Eu acho que é todo um conjunto da sociedade que leva para o uso, para o experimento da droga, e que depois, se às vezes o pai ou a mãe ocupado, trabalho, carga horária, não consegue perceber, quando ele der por si, aí a coisa já está muito, muito avançada. Então eu acho que olhar um pouquinho mais, assim, com quem ele está andando, com quem ele está saindo. Pelo menos tentar, né? Eu acho que não consegue. Porque chega no momento que não consegue, porque ele vai dizer uma coisa pro filho, não, eu quero 10 horas tu volte. Tá, e se ele não volta? Faz o que esse pai? É difícil. É uma engrenagem difícil. E eu acho que as pessoas os casais olham um pouco. Eles olham tanto para si, um pelo outro, pelo erro, pela acusação do outro, e os dois não olham juntos para os filhos. Essa semana, assim, audiências de famílias foram doloridas, foram cansativas, porque, assim, pelo amor de Deus, a gente está falando de uma criança, uma menina de 9 anos, gente. Não é fácil, Vocês têm noção de que essa menina ela vai ter 12, ela vai ter 13, e assim, ela vai dizer, deu, nem para um, nem para outro, estou cansada de vocês. Assim, vocês estão jogando, a rua é acolhedora. A droga é acolhedora, o traficante acolhe. Então, assim, escutar um pouquinho mais, né? Tocou num assunto interessante. Como é que é conviver com o cargo e o fato de ser mulher, ser mãe? Isso, como se convive com isso, né? A doutora está lá olhando uma criança, uma mãe ali, e é mãe também. Sim. Isso não afeta o seu dia a dia? Afeta bastante o meu dia a dia. Imagino, porque não é possível, ainda, por mais mesmo fria que seja... com tantos anos de magistratura, às vezes eu me emociono, assim, eu converso, assim como eu converso com um adolescente dependente químico que cometeu um ato infracional, e eles dizem, não, doutor, eu vou tentar. E eu digo, eu acredito em ti, que tu queres tentar, mas te digo que é difícil. Sair, largar, alterar isso é difícil. Assim como eu faço audiência de preso, de custódia, homens absolutamente drogados do crack, eles chegam para nós na audiência de custódia ainda sob o efeito da droga. Nossa Senhora! Mal cheirosos, descalços, sem banho há muito tempo, e eu vou para casa com aquilo, assim, aí o marido, mas que eu estou pensando em 2 que eu atendi hoje, assim, o que será daqueles 2? O que vai ser daquilo? Então, na família é a mesma coisa. Eu acho que a nossa experiência como mulher, como magistrada, como a história que eu tenho de filha, de mãe, de companheira, de amiga, eu acho que a gente traz como mulher, consegue trazer tudo isso para dentro de uma mesa de audiência e ter um pouquinho mais de paciência. E a idade, obviamente, ajuda. Claro, a experiência. Eu acho que a maturidade, ela vem bem nessa hora.
A maturidade vem bem pra gente, olha, não é ferro e fogo. A gente tem um meio termo, a gente vai conseguir chegar juntos aqui num acordo. Quando eles comem, não, eu não aceito menos que isso, não aceito. Calma, vamos lá, vamos devagar que a gente vai chegar. Eu acho que a maturidade é boa nessa fase para trabalhar com família, com a infância. Se a doutora pudesse, ou se tivesse o poder de mudar alguma coisa nisso, o que a doutora faria? Vamos dizer, para ajudar, uma coisa prática, porque tem muita coisa que é utópica. Eu ando aqui nessa cidade de Florianópolis, que eu adotei desde 1988, maravilhosa. Hoje ela está maravilhosa, mas menos maravilhosa do que quando eu vim em 88 para cá. Eu sou apaixonada por aqui porque eu sou mané, e meu sotaque não nega. Isso aqui é fantástico, isso aqui é uma cidade maravilhosa. Mas por onde eu ando aqui, eu convivo com a droga. A droga. Eu convivo com drogados. Eu fico triste porque eu sou pai de 4 filhos e 5 netos, né? E eu me coloco na posição, não é porque não tá lá contigo, isso não me atinge. Perfeitamente, atinge? Claro que atinge porque eu me coloco no lugar dos pais. Com certeza. Pessoas que estão... O pai que está lá trabalhando, sai cedo para trabalhar e o filho dele pensa que o filho dele está indo para a escola e o filho dele está por aí puxando fumo e ou fazendo outra besteira aí. Então, eu acho que dentro do poder público, Eustáquio, como é que a gente poderia mudar isso? Eu acho que o tratamento à dependência, ele tem que acontecer. Eu acho que as campanhas de conscientização do jovem, lá na infância, a criança não pode saber que a droga não existe. Não, a droga existe e ela é muito maléfica. Eu acho que campanhas de conscientização que possam acompanhar essa criança, mas aí tem que ter os outros. Aí nós temos que tratar o dependente que já é dependente, nós temos que ter, o poder público tem que ajudar essas pessoas de alguma forma, porque às vezes eles querem o tratamento, eles querem ser internados. A senhora arranja um lugar para mim? Aí eu paro, putz, vou arranjar onde? Eu não tenho onde te colocar. Então eu acho que centros um pouco melhores equipados para atender o dependente e a polícia e os órgãos de repressão em cima do traficante tem que ser tem que ser duro, tem que ir atrás, o serviço de inteligência tem que, porque quando tu começa a cortar o fornecimento, claro, as duas coisas não tem. E de outra forma, eu acho que está faltando um pouco de compaixão, né? Eu acho que as pessoas elas estão adormecidas, assim, quando se passa na rua. Elas estão, e se vê as pessoas indiferentes, acho que omissas. Acho que o nome é bom, assim, é compaixão, é olhar o outro com um pouco mais de amor, assim, pro próximo olhar, porque as pessoas às vezes não estão na rua porque elas são drogadas, elas não estão na rua porque são criminosos, às vezes é um morador só de rua porque ele realmente não tem outro lugar para se acomodar com a família. Tem muita família, núcleos familiares na rua. E tem aquele agravante que muitas pessoas, assim, porque eu tenho perguntado para os amigos aí, inclusive para o próprio prefeito Jean, que ele está se empenhando bastante nesse aspecto, mas ele diz ele sozinho, assim, eu acho que o poder público sozinho não vai resolver. A sociedade como um todo vai ter que se dar as mãos e fazerem. Exatamente. Como estamos fazendo. Assim, eu sou uma também defensora da causa PET. A gente criticar, né? Então, assim, tem o grupo PET que tá no pessoal das tampinhas e recolhe, faz castração. Nossa. Eu acho assim, o pessoal que se reúne e vai atrás, consegue. Eu acho que os grupos sociais, as comunidades, os bairros têm que teria que ter mais ação. Mas eu já pago meu imposto. Eu sei que pago. A gente paga muito. Mas porque o poder criticar público é fácil, sozinho falar, não vai dar conta. fácil. Não vai dar mais conta da estrutura que a gente tem. Se a gente quer uma cidade melhor para os nossos netos, para as nossas gerações vindouras, a gente vai ter que arregaçar as mangas e se incomodar um pouquinho, sair da sua zona de conforto para acolher. Cada um fazer um pouquinho, além do para si próprio, né? Para a sua própria comunidade. Ser um pouco mais terno com o outro, ter um olhar um pouco menos acusador, né? Tem razão. Da maledicência do falar. Doutora, hoje, se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora faria a mesma opção de ser uma mulher da lei ou não? Eu faria a mesma opção. Dia desses estava na minha mãe, a minha mãe vai fazer 80 anos, e ela guardava um cartão que eu dei para ela no dia da minha formatura de Direito. E ela chora toda vez que lê aquela carta, porque quando eu fiz Direito eu já tinha um filho e era uma confusão para ir na aula, era um rolo para ir para a faculdade. Eu fiz o último ano de faculdade com o filho de recém-nascido. E ela lê e chora, e lá eu dizia, olha, eu vou seguir, eu não vou parar porque eu quero ser juíza.
Eu quero fazer o concurso para magistratura. Então eu tinha 20 quando eu me formei. Então eu acho que eu faria tudo de novo, exatamente. Talvez tentaria errar menos, porque a gente sempre tenta, né? Mas é nosso, a gente vai acabar. Claro, a maturidade... Eu não cometeria os mesmos erros, mas aí faria outros. Com certeza faria outros. Faria outros, faria outros, porque é nosso. E o erro faz crescer também, de alguma forma. E pergunta final. A doutora acredita que nós teremos dias melhores, pelo menos dentro da nossa justiça? Eu acho que teremos dias melhores em todos os âmbitos. Eu acho que a sociedade caminha. Eu acho que já vivemos a barbárie, já vivemos a Idade Média, já vivemos, depois da Idade Média veio o Iluminismo. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento difícil, um momento social, de muita convulsão social. Mas eu acho que a gente vai achar o caminho, assim. Depois da tempestade vem a bonança. Eu acho que a gente vai conseguir acertar. Mas as pessoas têm que querer também, né? A senhora é otimista? Eu sou otimista, absolutamente otimista. Ótimo, isso é muito bom. Sou otimista, sim. Acredito em dias melhores para a geração que ainda estou vivendo e para os que vão vir, se Deus quiser. Então tá aí, eu acho que eu já fiquei satisfeito aqui, pelo menos já vejo a justiça de outra forma, né? Pelo menos conversei com alguém da área, né? Esclareceu uma série de coisas, ficaram muitas outras coisas que não me vieram à memória para perguntar. Nem certeza, a minha, mas... Que eu também gostaria de abordar, com certeza, da sua área, mas já foi muito bom. Quem sabe volta uma outra oportunidade para a gente tratar no outro assunto. Eu agradeço, acho que é um campo rico. É um campo rico e é muito difícil a gente abordar isso em televisão, porque isso aí não dá ibope, ninguém se interessa nisso aí. Espero que tenha, assim, hoje me assistindo mulheres estudantes de direito, mulheres que gostariam de um dia cursar. E eu também gostaria de ser juíza. Vamos à luta, gente. Vamos, as universidades estão aí, os curso noturno, aproveitando isso, curso noturno, estágio. A doutora falou assim que eu vou estudar, falou para sua mãe, vou estudar porque não sei o quê, porque eu quero ser juíza. Queria ser juíza para quê? Vamos só essa pergunta final. Por status ou para... eu acho que é essa coisa que é inata. Eu acho que eu queria ser útil de alguma forma, fazer alguma coisa. Naquela época, eu entrei na faculdade em 80, então são... Na verdade, nós estamos julgando pessoas. Nós estamos em 2019, são... são 40 anos. Quase 40 anos. Ano que vem faz 40 anos que eu entrei na faculdade. Então, assim, eram outros tempos. Era o endeusamento, eram os ministros do STF, que eram absolutamente deuses. E eram... Era uma carreira bastante bonita e prestigiada. Sem dúvida. Então, eu acho que... Nunca ficou preocupada com essa questão do julgamento em si, né? Não. Lidar com o julgamento, né? Não, acho que não. Eu acho que eu sou muito decidida, assim, na minha vida. É a visão da justiça, né? Eu quero ser justa. Que é esse ou esse. Eu quero esse. Eu raramente fico assim, não sei, talvez. Não, eu me decido e vou. Mesmo que tome o caminho errado, mas eu vou. Sim, eu tomo a decisão. E eu acho que quando eu fiz faculdade foi isso, essa vontade. Eu acho que eu tinha professores na época da Universidade Federal, que eram juízes. E eu achava, assim, muito interessante. Achava bacana, né? Achava bonito. Isso é bom. Você fazer justiça, isso é bacana, né? Eu acho que ajudar as pessoas, né? Porque se eu faço, eu não sei, mas eu tento, gente. É porque a justiça muitas vezes a gente tem medo, né? Porque é condenação, vem essa palavra condenação. Não, tem absolvição, tem uma série de justiça em si. É a justiça humana. Humana, exatamente. Me traga um caso, tem a lei, encaixa o quadro na lei e a gente tenta ver quem tem razão dentro daquela briga que precisa de uma decisão. Justiça, claro. Não tem, senão aí era barbárie. Eu te mato e deu. A gente tenta fazer essa composição para as pessoas poderem dizer, olha, está decidido, vamos, segue em frente. Então tá feito, doutora Maria de Lourdes Simas Porto. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu, trocar essa ideia contigo. E espero revê-la em breve aqui para Vamos ver um outro assunto jurídico que se apresente, que seja de interesse. Vamos ver como é que é a reação do público. Vai ser muito boa, com toda certeza. Ok, eu agradeço. Tá, então para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.